Olá, meus irmãos, estamos aqui de volta com o nosso estudo básico do Espiritismo. Estamos no volume 2 desse estudo, módulo 1, Fundamentos Básicos, roteiro número 14, As Regiões de Sofrimento no Plano Espiritual, primeira parte. Na sequência, essa é a aula de número 96. Então, para as pessoas que estão vendo esse vídeo pela primeira vez, esse aqui é o estudo completo da doutrina espírita, tá? Composto por vários estudos, vários cursos. Esse daqui é o Estudo Básico do Espiritismo, volume 2, que significa que nós já concluímos o volume 1, tá? Então, o volume 1 é composto de 69 aulas, e estão todas publicadas aqui no nosso canal, e quem tiver interesse em continuar o estudo do Espiritismo deve começar lá do volume 1, tá certo? Aqui é o roteiro número 14, As Regiões de Sofrimento no Plano Espiritual. Então, desse volume 2, nós já tivemos os seguintes roteiros, tá? Falamos da existência de Deus, né, que é o princípio de todas as coisas. Falamos das provas da existência de Deus. Falamos dos atributos da divindade e a providência divina. Depois nós tivemos o roteiro de o pensamento, né, sobre o pensamento, que é a matéria mental. Falamos de energias, ondas, vibrações e dimensões. E isso aqui é para que a gente entenda, não é, como é que o universo é dividido, que são dois planos, como nós vimos, o plano espiritual e o plano físico, e o pensamento como forma de energia que se transforma em ondas, não é, que gera ondas e vibrações, tá? E através dessas ondas e vibrações são criadas as dimensões do plano espiritual até chegar à dimensão física, que é a nossa dimensão de espíritos encarnados, tá? Então, depois fizemos um aprofundamento sobre o estudo das ondas, né, para que a gente tenha uma visão bem completa, né, desse tema. Falamos dos fluidos, desde o fluido universal, passando pelo fluido cósmico universal, fluido vital, etc. E aí falamos da criação divina e do universo, não é, como que são assuntos que se complementam, tá certo? E aí falamos também das leis divinas, não é, como essas leis divinas operam na manutenção, na organização do universo. Aí entramos no assunto sobre os mundos espirituais e o último tema, o que nós estudamos, foi sobre a vida no além-túmulo, não é, que trata sobre como os espíritos desencarnados vivem no plano espiritual, tá? Então, basicamente, desse volume 2 são esses assuntos aqui que nós vimos. E hoje nós vamos dar continuidade, né, com as regiões de sofrimento do plano espiritual, tá certo? Então, aqui, ó, por meio das comunicações mediúnicas, os espíritos revelam não só a sobrevivência após a morte, mas também o seu estado de felicidade ou infelicidade, conforme haja feito o mal ou o bem quando encarnados, né? Então, todos nós, quando desencarnarmos, vamos encontrar em um desses dois estados aqui, de felicidade ou infelicidade, tá? Tudo de acordo com o mal ou o bem que nós praticamos, não é? No momento em que estávamos encarnados, tá certo? E esse estado de felicidade ou infelicidade, ele vai, digamos assim, credenciar cada um de nós para o tipo de local que nós vamos estar no plano espiritual. Então, tem aqueles que são mais evoluídos, digamos assim, do que nós, que já vão direto para as colônias, não é? Para serem tratados, para se recuperarem, para se readaptarem à vida espiritual, tá certo? E tem aqueles que vão ficar no umbral, né? E esse umbral ele é dividido em vários níveis, como nós vimos nas aulas passadas, tá certo? Desde o nível mais inferior, o nível médio e o nível superior. Então, tudo isso compõe um umbral. E nós vimos que o umbral, ele é uma região do plano espiritual de readaptação, né? Então, quando a gente desencarna, como o umbral ele é próximo da Terra, então a readaptação se torna mais fácil. Por quê? Porque uma coisa é você passar, digamos, 70, 80, 100 anos acostumado a lidar com o corpo físico. A outra coisa é você desencarnar e se readaptar a lidar com o corpo espiritual ou perispírito, que é uma organização muito mais sutil, não é? A matéria de que é feita o perispírito é muito mais sutil do que a matéria que é feita o corpo físico. Então, há uma necessidade de readaptação. Nós falamos isso nas aulas passadas, né, sobre as adaptações que o perispírito sofre
na região sexual, na região digestiva, não é? Então, a questão dos rins, do estômago, do intestino, etc., que sofre modificações, até porque a alimentação que a gente vai ter no plano espiritual é diferente da alimentação grosseira que a gente tem aqui quando está encarnado, né? Então, toda essa readaptação, ela é feita no umbral, tá certo? E nós falamos que o umbral não é sinônimo de inferno. Agora, o umbral inferior, né, que é a zona mais inferiorizada do umbral, aí sim as coisas são complicadas, são similares, digamos assim, ao inferno que se propaga nas religiões católicas e evangélicas, tá certo? Com exceção de que não existe uma figura diabólica, não existe um Satanás, um líder, né? Lúcifer não está lá preso, controlando tudo. Essa é a diferença, tá? E que ninguém vai ficar condenado lá pela eternidade, né? Então, não existe essa questão, tá? Então, tudo isso nós falamos nas aulas passadas, tá? No plano espiritual, formam-se, deixa eu mudar aqui, formam, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança de inclinações. Eles se buscam uns aos outros. Então, o que vai fazer com que a gente forme um grupo, um agrupamento, não é? É a questão da afinidade. Nós falamos sobre afinidade, tá? E esses espíritos, eles se reúnem por esse processo de afinidade. Então, eles se atraem porque são chamados espíritos afins. Então, essa afinidade faz com que esses espíritos formem grupos ou famílias, tá? E nesses grupos você pode reencontrar amigos da sua última encarnação, parentes da sua última encarnação, e pode encontrar amigos e parentes também de outras encarnações, mesmo que você não lembre deles de imediato, tá certo? Mas esse grupo vai ser formado por esse tipo de espíritos e aqueles que são afins, mesmo sem ter sido amigos ou parentes do passado, a afinidade vai sempre existir entre os espíritos. Entre os espíritos, há hierarquia de poder, níveis de subordinação e autoridade, tal como ocorre em uma sociedade organizada. Então, a gente vai encontrar aqueles espíritos que são superiores a nós, e essa superioridade ela se dá pelo grau de evolução, tá certo? O espírito, quanto mais evoluído do que nós, mais poder, digamos assim, mais hierarquicamente ele é superior a todos nós, né? Porque ele tem mais conhecimento, ele tem mais bondade em seu coração, etc. Então, existe esse grau de hierarquia no plano espiritual, tá? O resultado das relações entre os espíritos estabelece a existência de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição que tem alcançado. Então, nós, não é que somos espíritos ainda inferiores, imperfeitos, nós vamos estar nivelado com outros espíritos da mesma posição evolutiva. E vamos encontrar aqueles que estão mais avançados do que nós, evolutivamente falando, tá certo? E que esses aí é quem vão nos orientar, não é que vão nos guiar, tá certo? Essas ordens, não é? Ou seja, essa classificação revelam as qualidades que os espíritos já adquiriram e as imperfeições contra as quais terão que lutar. Então, tudo isso é de acordo com aquilo que nós somos, tá? Como eu já falei nas aulas passadas, ninguém toma um banho de santidade nem de evolução porque desencarnou. A desencarnação é só o desligamento que o espírito realiza, sofre do corpo físico, mas a individualidade, a forma de ser, de agir, continua a mesma coisa, nada vai mudar. Então, se a gente está numa ordem, né, numa classificação de espíritos inferiores, como nós somos, na realidade, nós continuaremos dentro dessa mesma classificação, dessa mesma ordem, como espíritos inferiores, tá? A gente nem retrocede e nem avança o grau evolutivo porque desencarnou. A autoridade que um espírito tem sobre o outro está fundamentada na ascendência moral, que entre os superiores é natural e benéfica, respeitando o livre-arbítrio de cada um. Então, essa hierarquia, essa superioridade que os espíritos mais evoluídos têm sobre nós, ela está fundamentada na questão da moralidade, tá? Então, nós somos subordinados a esses espíritos, mas não existe essa autoridade de chefe, de líder, não é? De ser mais poderoso. Não existe isso, porque a superioridade, como ela se dá pela ascendência moral, esses espíritos ele têm um grau de moralidade muito maior do que o nosso, tá? E é sempre uma coisa natural e benéfica, não existe nenhuma imposição, não existe uma ameaça, um castigo, não existe aquela superioridade egocêntrica, egoísta, como nós temos aqui
é quando nós somos subordinados ou chefes de outras pessoas, tá certo? Então, é uma coisa diferente. Ela se dá naturalmente, é porque a gente reconhece a superioridade do espírito, né, pelo seu grau de evolução, e, logicamente, que a gente, essa hierarquia ela acontece de forma natural, né, com todo respeito, como eles têm o respeito por todos nós, né, como irmãos. Na verdade, os espíritos que são superiores a nós, eles se consideram nossos irmãos mais velhos. E ele tem esse mesmo carinho, essa mesma relação que eles têm como nossos irmãos mais velhos teriam conosco, tá certo? Os espíritos inferiores usam da inteligência ou da força ou poder para subjugar outros espíritos, encarnados ou não. Então, veja, nas regiões inferiores, nós vamos encontrar espíritos, né, que são superiores a outros, mas não em moralidade, mas em maldade, em força e em poder. Então, veja, a coisa é completamente diferente, não é, da hierarquia existente entre os espíritos superiores para com nós. Então, esses espíritos inferiores, eles dominam pela força, pelo poder, pela autoridade que eles possuem, né? Então, não existe nenhum respeito, não existe nenhuma fraternidade, ou você faz, ou você é ameaçado a punições, a castigos, não é? Tem aqueles espíritos que lideram esses grupos, né, de espíritos inferiores, e eles são especialistas em magnetismo, em hipnose, e eles conseguem muitas vezes até modificar a forma de outros espíritos que são suas vítimas, né, transformando eles em animais, em imagens de animais, tá? Como é o caso da zoantropia, não é, que é a forma de um animal, ou da licantropia, que é uma forma de lobo específica, que existe essas coisas no mundo espiritual. Tudo isso é feito por processos hipnóticos, usando o magnetismo, tá certo? Que é a matéria mental. Então, veja como é diferente, não é, a superioridade de um espírito inferior sobre nós, que se usa a força ou o poder, de um espírito evoluído, não é, que é superior hierarquicamente pela a ascensão moral que ele tem, mas que sempre respeita, que trata a gente com irmandade, com carinho, com fraternidade, tá? Resumindo, os bons se reúnem pelo desejo de fazer o bem, porém os maus pelo desejo de fazer o mal, pela vergonha de suas faltas e pela necessidade de se acharem entre os que se lhes assemelham. Então, é a lei da afinidade, tá? Se você é um espírito que o bem predomina em você, você vai, por afinidade, se aliar a grupo de espíritos que também desejam fazer o bem. Se você é uma pessoa, um espírito, e ainda está vivenciando, não é, que é propenso ao mal, por afinidade, você vai também se unir com espíritos dessa mesma estirpe, né, dessa mesma condição evolutiva, tá certo? De inferioridade. Então, tudo isso se dá pelo processo da afinidade. Então, da mesma forma que em uma cidade onde os encarnados de todas as classes e de todas as condições se veem e se encontram sem se confundirem, onde as sociedades se formam pela analogia dos gostos, onde a virtude e o vício se acotovelam sem trocarem a palavra. Então, o que é que está querendo dizer aqui? Da mesma forma que a gente encontra aqui no nosso mundo, na nossa cidade, né? Pessoas, agrupamentos de espíritos que são mais inferiores, mais voltados ao mal, à falta de educação, a uma série de coisas, à sujeira, né? Aos vícios, aos hábitos perniciosos. E a gente cruza diariamente com essas pessoas, enquanto que a gente também cruza com pessoas decentes, não é? Com pessoas que já têm uma moralidade avançada, que já têm uma dignidade, um caráter, não é? Que são mais instruídas, etc. Então, no plano espiritual não vai ter diferença, tá? A gente vai conviver, não é? A gente vai reencontrar tanto pessoas positivas como pessoas negativas. Não tem nenhuma diferença nesse aspecto, tá certo? Então, a gente vai encerrar aqui essa primeira parte, não é, dessa aula, desse roteiro, tá? Na próxima aula a gente entra com a segunda parte desse assunto. Então, agradecemos a atenção de todos. Se vocês gostaram da nossa aula, se inscrevam no canal, se não se inscreveram ainda, tá? Eu peço a vocês que vocês interajam com o nosso canal, né? Dê um like nas aulas, tá certo? Não custa nada, é só apertar o OK ali, tá? Compartilhem que nós temos esse estudo com outras pessoas, para que essas pessoas também tenham a oportunidade de estudar, porque esse estudo aqui online, ele é o mesmo estudo que vocês vão encontrar no centro espírita. Não é o nosso programa, com algumas modificações, né? Ou seja, nós incluímos mais assuntos, mas ele é um programa embasado no programa da Federação Espírita Brasileira, tá certo?
Então, pessoas que têm interesse de aprender o espiritismo, mas que não têm tempo de frequentar um centro espírita, porque trabalha de manhã, de tarde, estuda de noite, enfim. E aqui você está na comodidade da sua casa. Você assiste às aulas, não é na hora que você quer, né, de acordo com no conforto da sua casa, tá? Então, é um estudo que favorece realmente aquelas pessoas que têm interesse e que realmente não têm tempo de frequentar um centro espírita, tá? Eu deixo sempre aqui o meu contato, não é? Qualquer pessoa que quiser entrar em contato por qualquer motivo aqui, pode escrever que nós respondemos. E aqui o endereço do nosso canal, do nosso blog, onde nós publicamos sempre artigos, não é, espíritas, artigos interessantes também, e para quem quer aprender espiritismo também é interessante, tá certo? Então, agradecemos a atenção de todos, desejamos a todos muita paz.